Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Glória a Jesus. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão no arado e olha para trás é hábito do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Célia acabou de orar, né? E nós vamos estar falando desse amor, desse Jesus maravilhoso. Quando nós vamos olhando os louvores, eu preciso só entrar com essa parte para nós darmos introdução, porque sempre quando eu vou ministrar, eu gosto de pedir ao Senhor confirmação daquilo que Ele coloca no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela nunca será sobre quem está pregando, nunca será sobre quem está servindo. E Deus me deu, né, quando a confirmação, quando Eline adorava o Senhor, e eu anotei aqui alguns tópicos que eu achei interessante para nós entrarmos ali na palavra, e vai falar, é adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus no vale ou no deserto. E aí eu coloquei aqui, qual é o mais difícil? O vale ou deserto? É adorar quando não lhe falta, quando lhe falta tudo. É adorar. Não, aí ela vai louvar. Não é tarde para se sonhar. Ainda o céu é azul. Amém? Louvado, fiz algumas anotações enquanto ela adorava o Senhor, porque nós vamos olhar dentro desse texto, quando Lucas ele vai relatar para deixar escrito para nós acerca dos que seguem a Jesus, nós vamos aprender da circunstância de aprender o que é servir. Querido, nós temos um tema para essa noite dizendo, servir é muito mais do que ter ministério. Eu vou falar de novo para que você entenda. Servir é muito mais do que ter ministério, do que ter o cargo que você tem na igreja, do que estar presente ali na tua igreja com aquele cargo no intuito de servir, é muito mais além do que aquilo. Quando nós vamos olhar o texto, nós vamos ver Jesus ensinando para nós, através do Evangelho de Lucas, falando da exigência de saber como estar na presença, nos ensinando, dando introdução, como é que nós precisamos estar na presença do Senhor. Como é que nós precisamos andar com Cristo. E aconteceu, versículo 57, que indo eles pelo caminho, disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que for. Versículo 58, e disse-lhe Jesus, a raposa tem covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Muitas das vezes nós achamos, queridos, nós vamos olhar para entrar nesse texto a qual o Senhor nos deu, com esse tema, que servia muito mais do que a posição que você carrega nela, nós vamos entender que o Senhor vai usar uma metáfora agrícola. O Senhor vai usar essa palavra para que eu e você venham entender qual é a intenção, o que nós desejamos a transmitir, por que transmitir isso. E nós vamos olhar, o Senhor vai falar sobre o arado. Né? A arada é um instrumento de lavoura, utilizado para preparar a terra. Eu nunca vi o arado no tempo antigo. Eu já vi o arado hoje com os instrumentos, com o trator, mas no tempo antigo, quando vinha ali com aquela encaixado para vir arando a terra, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Mas quando eu leio o texto, estudando essa palavra, eu vou aprender que o Senhor vai usar aquilo ali, porque vai mexer com a terra, mexer com a estrutura. Por isso que o Senhor vai usar a lavoura. Ele vai usar o arado. Ele vai usar a metáfora para que você entenda que servir a Ele vai ter momentos bons, mas também vai ter momentos ruins. E nós precisamos entender que nessa circunstância, o que você vai receber é aquilo que você não é aquilo que você oferece. Porque muitas das vezes, como foi falado aqui pela irmã Célia, nós vamos adorar sozinho no leito de hospital, nós vamos adorar sozinho desempregado, nós vamos adorar sozinho quando as condições financeiras vai nos faltar, nós vamos adorar sozinho. Porque muitas das vezes o Senhor vai tratar conosco, mexer conosco.
ensinando que nós somos a terra. E qual é a qualidade de terra que você precisa ter para que quando o arado, em metáfora, eu quero que vocês entendam, quando chegar o momento de o Senhor tratar a tua terra, o que é que você vai fornecer? O que frutificação você vai ter? Qual é a qualidade de frutificação dessa terra? Ei, querido, nós vamos olhar e vamos entender que essa metáfora vem falar conosco do arado para que o Senhor venha tratar, o Senhor cuida, o Senhor zela, ele não vai ter prazer numa alma que se perde. Só que ele vai dar livre acesso, livre arbítrio para que eu e você entendamos e escolhemos qual é o percurso da história que nós queremos ir. Quando você vai olhar, você vai entender que o Senhor, o título vai falar acerca dos que seguem. As pessoas queriam seguir Jesus, né? Queriam estar perto de Jesus, queriam os milagres de Jesus, mas não queria renunciar, não queria negar a si mesmo. Quantas vezes eu e você queremos participar do reino, queremos viver o reino, mas se esquecendo que eu e você precisamos de um tratamento, precisamos de um milagre, precisamos de uma cura pessoal, precisamos dessa constância, né? Nós vamos olhar e vamos ver esse desenvolvimento nessa história, chamando-nos a atenção. O que é atenção, Rosilene? Porque hoje, querido, o arado é fácil. Porque hoje preparar a terra é fácil. Mas quando Jesus usa o evangelho de Lucas, o próprio Lucas para relatar para nós, não era fácil. Era um arco que segurava ali, irmãos, uma ponta de ferro para vir ali arando aquilo ali tudo. As pessoas só iam colher se o arado ficasse bom, porque a semente ia cair ali. E a semente precisava frutificar. Você lembra daquela semente que caiu nos espinhos, caiu em terra seca, caiu no meio das árvores? Assim nós precisamos entender essa palavra. Ei, qual é a importância que você está dando para o evangelho? Qual é a importância que você está dando para a palavra? Você está zelando do melhor cargo que Deus te deu, que é servir? Ou você está brigando por ministério, por posição dentro da igreja? Por posições que o Senhor, às vezes, nem está naquele lugar, nem está naquela situação. Nós precisamos olhar e entender que os propósitos de Deus é para que a promessa do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Ei, querido, o Senhor chega até Pedro e vai falar com ele no Evangelho de Mateus, capítulo 26, dos 69 a 75. O Senhor vai chegar até Pedro, que era um dos discípulos de Cristo, e diz para ele, antes que o galo cante, você vai me negar. E aí Pedro é questionado, né? Que Pedro é confrontado, perdão. E quando Pedro é confrontado, ele nega, não, Senhor, não, eu te negar. Só que nós vamos entender que servir é quebrar protocolo. Servir é você despir da sua vontade. Servir é você dizer não ao seu eu e dizer sim para Cristo. Não é sobre placa de igreja, não é sobre quem é o seu pastor, porque Jesus sabe quem é e ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que nesse tempo eu e você possamos colocar a casa em dia para que nós possamos alcançar a glória, para que nós possamos alcançar, porque a salvação ela é individual. É algo individual. Ei, nós vamos olhar e Pedro fala, não, Senhor, eu não vou te negar. E antes que o galo cante, o Senhor fala, você vai me negar por 3 vezes. Ei, quando essa posição, quando esse tempo chegou, quando Pedro foi confrontado com ele mesmo, qual era a vontade de Pedro? A vontade de Pedro talvez seria não negar Jesus. Não, meu querido. Quando as coisas apertou, Pedro, ele imediatamente negou a sua fé. Imediatamente ele negou quem ele era. Você está entendendo que ministério não é profundo como servo? Porque se Pedro tivesse lembrado de onde ele tinha saído, quem ele era, o que Jesus já tinha feito na vida dele, era para ele estar ali, querido, lado a lado com o Senhor, mas o galo canta, no cantar do galinho, o que acontece? Pedro nega o Senhor, Pedro nega a vontade que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado. Quantas vezes nós achamos, irmã Célia, e deixamos de fazer
a obra de Deus porque nós queremos estar apresentando algo. Nós queremos ser um apresentador, uma apresentadora. Nós queremos uma posição, né? Como eu sempre falo, a gente às vezes não sabe como que as pessoas nos chamam, se é de pastora, se é de missionária, né? Às vezes você fica até questionando Jesus, mas que coisa é essa? Porque antes nós olhávamos e sabia quem era quem. Só que hoje é uma troca tão grande de ministério que você tem que conhecer a pessoa pelo título que ela tem. E antigamente, no tempo que a avó do meu esposo era crente, nós conhecíamos, porque hoje ela descansa no Senhor, nós conhecíamos a avó Celeste porque ela era uma mulher de oração, uma serva de Deus, alguém que enfrentou o luto e ia para a casa do Senhor agradecer pelos momentos difíceis que ele estava passando. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para nós? Que aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Ele não pode, você vai ver o Senhor dizendo, olha, quando ele vai falar no versículo 60, ele vai dizer, mas Jesus lhe observou. Não, no versículo 59, disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro que vai enterrar o meu pai. Aí já vem outro questionamento, né? Aí o Senhor vai ensinar para nós, deixa que os mortos enterram seus próprios mortos, seus próprios mortos. Você sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Enquanto você tiver vida, enquanto você tem vida sobre a tua vida, você precisa aprender o que é servir. Você precisa enfrentar qualquer situação, independente se você queria passar, ou lá manda pai, ou independente se você queria ou não queria passar, e lá manda gasou. Se você queria ou não, porque o Senhor não precisa da nossa autorização para fazer nada ou permitir nada que aconteça na nossa vida. Isso nós precisamos entender o que é servir, o que é ter a mão no arado, o que é mexer com a terra. Muitos hoje só querem servir o Senhor, mas não sabem nem o que é arado, não sabem nem o que é terra, não sabem nem o que é plantar, nem o plantio que vai colher. Por isso que nós precisamos entender que a salvação é muito mais além do que o seu cargo eclesiástico. Jesus não está preocupado em que posição você tem na cidade. Jesus não está preocupado se você é um prefeito, um governador. Ele está preocupado em como você está servindo. O galo canta, o galinho canta, Pedro fica confrontado e ele amargamente, ele começa a chorar. Você sabe por quê? Porque havia uma palavra de orientação do mestre. Olha, Pedro, cuidado. Olha, Pedro, você vai me negar. Eu não confio no que você está dizendo, porque eu sei que você vai me negar. Então, muitas das vezes, nós usamos uma máscara para interpretar, para dizer aquilo que nós não confiamos. Nós precisamos entender como Cristo quer nos chamar para esse tempo. O Senhor, ele sonda e conhece todo o coração. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é soberana. Eu não posso fazer aquilo, aleluia, que eu quero, mas eu posso servir o Senhor, mas eu posso atentar para a vontade do Senhor. Qual é? Ela é perfeita, ela é agradável, aleluia. Por mais que ela esteja doendo, por mais que esteja me causando dor, é arado, é você ser tratado, é você ser confrontado, é você ser decepcionado, é ser você mexer com a sua estrutura, é preparar a terra, é regar para que quando você entender a vontade de Deus, você vai colher aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nessa noite eu quero deixar essa palavra para os nossos corações. Eu quero deixar essa palavra para edificação da minha e da tua vida. O que és que tem arado? Como é que está a tua terra? Porque pensa tanto em olhar, porque olha tanto para trás. Tem pessoas que só vivem do passado. Quando eu cantava, quando eu pregava, quando eu pastoreava, quando eu fazia isso, quando meu pastor era fulano. Tem tanta pessoa que lembra tanto do pastor que passou e não valoriza o pastor que tem, sabe por quê? Porque a terra não foi arada, porque a terra não foi tratada, porque a terra não teve um plantio, porque você, quando você segue a Cristo, você tem que renunciar, você tem que ter renúncia de tudo aquilo que você acha que é bom para você. Ei, escute,
Jesus vai nos ensinar a mim e a você. O que é? Deixe os seus mortos velar os seus próprios mortos. Aí você vai olhar, você vai ver o Senhor ensinando, olha, em continuação. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Porém, tu vê, querida, você quer ver uma boa pregação? É num culto fúnebre. Você quer ver uma pregação que vai transformar vidas ali, vai mexer com a estrutura de vidas ali. De vez em quando o Senhor nos dá essa oportunidade. É um confrontamento você está pregando num velório, sabe por quê? Porque as pessoas estão ali, se a pessoa foi boa ou não foi boa, ela se torna boa, porque já está morta. E o Senhor vai alertando, não é porque morreu que a pessoa, se não aceitou Jesus, não vai ter salvação. Se não tem uma vida de comunhão, não vai ter salvação. Nós precisamos entender e ter essa visão, que é muito mais além, é muito mais além do que você pode imaginar. Então, eu deixo para nós, eu deixo para mim, eu deixo para você, aleluia, que a sua chamada de ser servo, que aquilo que abrange a tua alma, aquilo que mexe com a sua estrutura, é para você fazer aonde ninguém vê, é para você fazer aquilo que ninguém faz, é para você frutificar aonde ninguém frutifica, é para você semear onde ninguém semeia, aleluia, é para você fazer aquilo que o amado, olha que alabança, é aquilo onde que o Espírito de Deus vai nos ensinando, versículo 61, disse também o outro, Senhor, eu te seguirei, deixe-me despedir primeiro os que estão na minha casa. Quantas desculpas, quantos pretextos eu e você, nos arrumamos para não poder servir. Se Jesus abrir uma porta de emprego, eu vou ser fiel a Ele. Vai não, querido, porque você quer gambirar com o Senhor. Você esquece que Deus sonda e conhece o pensamento do homem. E juntas e medulas, tudo Ele conhece. Então, antes que você pense, Ele sabe. Você precisa ser fiel primeiro no pouquinho que você tem, porque se você ganhar muito, você não vai conseguir ser fiel no muito, não. Aí você fala, se Jesus me curar, eu vou para a igreja todos os dias. Vai não, porque doente você não consegue chegar para buscar a tua cura. Você lembra daquela mulher que limitava 12 anos, ela sangrava, o que foi a atitude que ela teve? Tocar na orla do mestre. Tocar por onde? Por trás. Romper a multidão. Muitas das vezes eu e você precisamos ter essa constância com Deus, aprender a ter uma firmeza diante do evangelho, porque muitas das vezes é muito fácil você olhar para mim, olhar para minha pessoa e querer me julgar. Eu olhar para ti, aí você sentado no seu banco ou no banco da minha igreja e querer te julgar, mas o Senhor está falando, vai mexer na terra, deixa o Senhor tratar a terra, deixa o Senhor arar, mexer com a estrutura. Ele sabe o ponto exato para que você venha frutificar. Não é nem um dia, não é 2 dias, talvez tem 5 anos, talvez tem 10 anos, talvez tem 12, 2 meses. Eu não sei qual é o tratamento do Senhor na tua vida, mas uma coisa o Senhor está dizendo, não olhe para trás, permaneça firme, persevera na minha presença, não me negue quando você ver as pessoas criticando a minha palavra. Não me negue quando você vê as pessoas falando mal do teu irmão e você não se levanta para defender. Não me negue. Aleluia. Assim a palavra do Senhor vai nos ensinando, nos exortando para que eu e você, no versículo 62, e Jesus lhe disse, ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto do meu reino, ou do reino de Deus. É forte você estar dentro da igreja e só pensar nas coisas que passou. É forte você não pregar mais porque alguém te magoou. É forte você não ir para o culto porque alguém está falando mal. É muito forte isso. Porque quem é que você está servindo? Qual é o teu Deus que você está servindo? Qual é a posição que você quer alcançar? De servo escolhido ou eclesiástica pelo homem? O Senhor, nessa noite, Ele mexe com a minha e com a sua estrutura. Se você quer servir o Senhor, você vai chegar como aquela viúva que deposita ali no gasofilaço, só aquela viuvinha, aquela que tinha moedinha, ela deu o seu melhor, independente do que estavam olhando ou pensando dela. O reino é assim, querido. O reino é assim.
Aleluia. Servir é assim. É despir, saber como a irmã Célia falou, nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós precisamos reconhecer o nosso erro, deixar ser tratado pelo Senhor, porque quem trata crente, aleluia, espiritual, não é medicina, não é a sessão de descarrego ou de sal grosso. Não, não, não. Quem trata crente no espiritual é joelho no chão e a presença de Deus. Não é a florzinha batendo nas suas costas, dizendo que você vai ali passar na filinha e tudo vai acontecer. Não. É você descer diante do Senhor, daquele que te ouve e te conhece, que te chama pelo nome, como filho amado, como filha amada, um escolhido, uma escolhida para servir a tempo e a fora de tempo. Eclésia, sai para fora dessa área de conforto. Sai para fora dessas quatro paredes. Seja crente lá onde você está, no seu serviço. Seja crente lá onde você vai pagar uma conta de luz. Seja crente, aleluia, aonde você está, aleluia, passando por um momento só para esperar um tempo, até no deserto ou no vale. Seja crente. É adorar quando a dor está te consumindo. Sabe por quê, irmã Eline? Porque tem dor que nós não podemos falar para o homem, porque o homem não vai entender, ele não é capaz de entender a dor humana. Vai falar, tá ficando doida, já deixou, já está. Não, não, não. Cristo, já para finalizar, ele é o autor e consumador de tudo. Vai para os pés de Jesus. Continua sendo servo. Não se preocupe a posição eclesiástica que Deus quer te colocar. Se for da vontade dele, ele te levará até aquele nível. Mas se não acontecer, continua sendo servo. Continua deixando o Senhor tratar da sua terra. Na hora que eu terminar, eu quero compartilhar algo com os irmãos, sem estar gravando. Mas eu já estou aqui finalizando, dizendo: Pedro nega, e saindo dali, Pedro chorou amargamente. Eu finalizo aqui, perguntando para mim e para você, o que era mais fácil? Pedro assumir a posição de servo e estar lado a lado com Jesus? Ou na primeira oportunidade ele ser confrontado, ele deixar o medo atingir ele de uma forma tão, tão fatal que ele prefere negar? Ele escolheu, era escolha. É escolha minha ou sua. Eu falo do evangelho ou nego ele? Eu termino aqui deixando essa reflexão para mim e para a tua vida. É adorar no vale ou no deserto? Qual é pior para você? Vale ou deserto? Eu finalizo aqui nessa noite, louvando o Senhor por essa oportunidade de nós estarmos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.